Nesse vídeo você vai aprender, meu amigo, como montar um treino para ficar forte de verdade. Mas mais do que só ter mais força, você também vai melhorar o teu shape, então ter um físico melhor construído, com uma estética bacana, muito mais energia e também você pode esperar muito mais testosterona deste modelo de treino que eu vou te apresentar aqui hoje, um modelo de 6 passos, cara, muito simples de você arquitetar e de você colocar no seu treino para que todos esses resultados apareçam para você, tá? E por que é importante a gente falar sobre um treino para te dar mais força, além de estética, além de energia, além de testosterona? É o seguinte, cara, hoje nós vivemos numa epidemia aonde, por algum motivo, o parecer ficou mais importante do que o ser. Então, ao invés de ser forte, as pessoas querem parecer fortes. Ao invés de fato serem, cara, sei lá, ricas, elas querem parecer ricas. Ao invés de serem boas pessoas, elas querem parecer boas pessoas. E parece essa desvirtuação do que é aquilo que realmente importa, faz com que a gente perca a noção do quão importante é que a gente construa, nós como homens construímos, nós possamos construir um físico muito mais forte e funcional, porque, cara, no final das contas, função é mais importante que estética. Não que estética não seja importante, mas as duas coisas andando lado a lado, função é sim mais importante. Inclusive, eu gravei um vídeo todo explicando por que abdômen trincado é coisa de moleque. Depois você busca aqui no canal, que tenho certeza que você vai curtir. Beleza, meu querido? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre 6 passos para você poder realmente aplicar no seu treinamento. Começando, cara, começando pelo começo, né? Que é o modelo de repetições em reserva. Então, o que acontece? Hoje em dia é muito comum a cultura do treino até a falha. Então as pessoas parece que o treino só prestou, o treino só presta, o treino só valeu para alguma coisa se você chegou até a falha muscular. Falha muscular é quando você não consegue, imagina que você está executando uma repetição ali de rosca direta, rosca bíceps. Tá lá executando bonitinho, pá, pá. E no momento onde você não consegue mais subir esse peso para uma repetição completa, parou no meio aqui, você não consegue subir mais, está fazendo um monte de força, não sobe mais. Esse momento é o momento que você chegou na falha muscular, pelo menos num dos 3 estágios de falha muscular total. Você chegou na falha muscular concêntrica. E o que a gente quer aqui é justamente parar antes de chegar nessa fase. Por quê? Quando a gente chega à falha muscular, a gente aumenta o que é a demanda, a sobrecarga em cima do sistema nervoso central, a gente aumenta a fadiga central e também a fadiga periférica, o que atrapalha o andamento de performance no próprio treino. O andamento de você conseguir executar o trabalho como um todo. Porque nada mais é isso que o treino. O treino é um amontoado de coisas que você faz para que você tenha o resultado que você espera. O fato é que se você não consegue executar essas coisas com qualidade, as pessoas esquecem disso muitas vezes, elas ficam focando só na quantidade, e esse é um fator que a gente vai conversar sobre hoje ainda, sobre isso aqui, né, sobre quantidade, mas as pessoas ficam focando só nessa quantidade e esquecem da qualidade. E o quão é importante você manter um treino com uma boa qualidade, não só qualidade técnica, não é só manter as repetições ali, manter a forma do exercício, mas você conseguir entregar capacidade, entregar performance durante o seu próprio treino. Entendeu? O treino nada mais é do que o que você quer buscar com o treino no final das contas. Você quer buscar um momento aonde você consegue manter o máximo de performance possível pelo máximo de tempo possível. Esse vai ser o teu treino ideal, perfeito? Vamos lá. Então o que a gente quer aqui? A gente quer parar de 1 a 2 repetições antes da falha muscular, tá certo? É claro, é necessário um pouco de conhecimento, um pouco de autoconhecimento aqui nesse processo, beleza? Mas para quem já treinou muito até a falha, vai ser muito fácil identificar isso aí, porque você já sabe, você consegue perceber a, digamos, o seu o feeling, né? Você consegue perceber o que você está sentindo e como é que a velocidade da repetição vai diminuindo e como é que as coisas vão acontecendo entre uma repetição e outra, você sabe quando você vai falhar. Pô, é simples, é fácil, tá bom? Então a ideia é que a gente pare de 1 a 2 repetições antes da falha, tá certo? Não mais do que isso, então não vai parar com 3, com 4, com 5, que aí começa a ficar muito abstrato esse entendimento. Mas parar de 1 a 2 repetições é o filé, cara, é o filé. Porque assim você consegue garantir uma otimização do que é esse estresse no sistema nervoso central, tá? Então a fadiga central e a fadiga periférica, elas diminuem à medida que você consegue entregar uma qualidade de trabalho maior. Perfeito? Então, isso significa, cara, que você vai, de fato, parar de ir até a falha. Por quê? Pelos motivos que eu falei, sobrecarga do sistema nervoso central e também ir até a falha prejudica a qualidade do esforço durante o seu treino. Que a gente quer justamente olhar para o treino com esse olho, olhar de qualidade, de quanto eu consigo manter de performance. Vou dar um exemplo bem prático para você.
Você pega num exercício lá 50 quilos. Qual que é o mundo ideal? É que na primeira série você pegue 50 quilos e faça, sei lá, 8 repetições. Na segunda série você faça 8 ou 7. Na terceira série você faça 8 ou 7. Ou se você fez 7 na anterior, você faça 7 ou 6. E na quarta série, enfim, aí quantas séries você for fazer no negócio. Mas a ideia é que você não tenha uma queda abrupta. E que comumente acontece quando você vai até a falha de forma subsequente. Tá certo? Então, o que a gente não quer aqui? Que esses 50 quilos faça 8 repetições na primeira série, na segunda série já faça 6 ou 5, e na terceira série já faça 6, 5 ou 4, e aí fudeu tudo. Entendeu? Você quer manter o quê? Manter esse nível de qualidade sempre otimizado, perfeito? Bom lá, o próximo item da nossa lista aqui, o item número 2, é com relação ao número de repetições. Então, a gente vai querer trabalhar com repetições mais baixas, 4 a 8 movimentos. Por quê? Porque entre 4 e 8 movimentos, você consegue estimular de forma ótima tanto a hipertrofia quanto a produção de força. Então a gente tem o melhor dos dois mundos aqui. A gente tem o melhor do mundo, onde você consegue estimular o crescimento de massa muscular, a construção dessa massa muscular, como a gente tem o melhor do mundo, que você consegue estimular a produção de força também, a adaptação neural e a adaptação fisiológica muscular para a força. A gente tem o melhor dos dois mundos aqui, tá certo? Ah, Rodrigo, mas e se eu trabalhar com repetições mais altas? Porque assim, ó, o que acontece? Para hipertrofia, a gente sabe que, cara, entre 6 até 15 repetições, vale tudo, tá? Desde que você chegue à mesma proximidade da falha, vale tudo, você vai ter um nível otimizado de hipertrofia para qualquer margem disso aqui. Inclusive, para hipertrofia em si, cara, até mais repetições você pode fazer, tá? Pode fazer até 30, 40 se você quiser, desde que você chegue até a falha, e aí para essas repetições mais ao longo do espectro, tá? Mas que vão totalmente contra o que a gente está tentando implementar aqui no nosso treino, que é o aumento da força. Então, o que acontece? Quando você faz repetições muito fora desse espectro, e aí, cara, mais fora desse espectro de 8 repetições, você vai se distanciando do que é a máxima produção de força. Perfeito? Por quê? Porque um treino que vai focar apenas na produção de força, você quer só aumentar apenas a força, você vai trabalhar com repetições mais curtas. 3 repetições, 4 repetições no máximo, 2 repetições, uma repetição muitas vezes, para velocidades diferentes, para intervalos diferentes, para clusters de trabalho diferentes. Então você vai agrupar isso aí de uma forma específica, dando micro intervalos. Cara, um outro mundo que se abre para você. Mas o fato é que quando você trabalha com essas repetições muito curtas também, você não consegue estimular a massa muscular. Então a gente quer o quê? O melhor dos dois mundos. E para isso a gente vai trabalhar com essa margem de repetições baixas. E que na verdade só é baixas porque a nossa percepção do que é normal para uma faixa de repetições está ali na casa dos 10 a 12 movimentos, né? Então, e nesse sentido, essa margem ela é mais baixa. Isso significa, cara, que as repetições altas não vão aparecer no seu treino. Então, repetições muito altas não vão aparecer, porque elas não são otimizadas para a construção de força. Perfeito? Assim como também seu treino não vai trabalhar só com repetições muito baixas, não é só com uma ou duas repetições. Por quê? Porque daí não é otimizado para a construção de massa muscular. A gente quer as duas coisas aqui. Perfeito? O terceiro item da nossa lista aqui, cara, é o foco em progressão de cargas. E aqui é preciso que você entenda uma coisa, tá? Primeiro, progressão de cargas, ela é. As pessoas olham progressão de uma forma um tanto quanto diferente, tá? Por quê? Porque elas olham como se a progressão de cargas fosse algo que você tem que almejar no seu treino. Veja bem, cara, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Porque é o seguinte, as pessoas olham como se a progressão fosse algo que você tem que alcançar no seu treino, mas que naturalmente você não alcançaria. Então você tem que sempre brigar para alcançá-la. Entenda. As pessoas, então, com esse tipo de pensamento, elas entendem que todo treino eu estarei igual, tá? Todo treino eu vou estar igual, até o passo onde eu consigo progredir. E naquele treino eu avancei. Porque eu tô brigando para poder progredir. O que eu quero que você olhe a progressão de carga? Quero que você olhe como um feedback, um retorno de que o teu conjunto entre esforço, entre tempo que você tá, entre qualidade do teu estímulo, quantidade do estímulo também, o tempo de recuperação e a tua alimentação e o teu sono, enfim, todas as variáveis, que todo esse cenário aconteceu da melhor maneira possível, entende? Então, você consegue progredir quando você de fato avançou. Então, você progride por quê? Porque o seu sistema se recuperou e te entregou mais resultado, ele supercompensou aquele estímulo, enfim, supercompensou a tua qualidade, né? Então, você tinha um nível de qualidade X, você deu um estímulo, aquele nível baixou temporariamente e você está na curva trazendo mais resultado. E aí você consegue progredir a carga. Então, ele é um sinal, ele é um feedback que está todo o resto alinhado. E, cara, isso muda. E por isso que eu falei pra você prestar atenção. Se você não entendeu, volta um pouquinho e cara, reveja isso.
Porque você começa a olhar para a progressão de carga de uma forma diferente. Não como algo que não deveria estar lá por natureza, e eu estou tentando a todo momento buscá-la, mas sim algo que tem que estar lá, porque se não estiver lá, quer dizer que alguma coisa do meu treino está errada. Beleza? E quando eu digo progressão de carga, é importante que você entenda. Não é só aumentar o peso na barra. Não é só colocar mais peso, mais carga, porque fica fácil da gente entender dessa forma, né? Quando a gente fala de progressão de carga, a maioria das pessoas já pensa isso. É só botar mais anilha na barra, é só botar mais peso, tá tudo certo. Mas não é só isso, tá? Progressão de carga é você progredir a carga de estímulo, de estresse que o teu treino te dá. Isso significa, cara, que você vai colocar mais peso na barra? É bom. Significa que você conseguir uma repetição a mais do que você estava fazendo anteriormente? É bom. Isso significa que você conseguir fazer uma repetição com mais velocidade, com mais potência? Também é bom. Qualquer uma dessas coisas é você progredir a carga. Quer dizer que se você conseguir aumentar mais uma série, mantendo aquela qualidade, você progrediu carga. Enfim, existe uma série de elementos que fazem com que se você mudar dessa forma, você consegue progredir carga. Se você diminuiu os intervalos de descanso entre as séries e conseguiu manter, você também progrediu carga. Enfim, existe um cenário infinito de coisas aí que você pode pensar o que é progredir carga. Tá? E por isso que você deve sempre, então, tentar progredir, mas não pelo ato apenas de tentar, mas entendendo que se você conseguiu progredir, você não fez mais do que a sua obrigação, inclusive. Olha só que coisa. Progredir, o ato de tentar progredir carga nada mais é do que a sua obrigação. Por que é a sua obrigação? Porque imagina que você hoje dá um estímulo X pro teu corpo. Vamos fazer um cenário rápido aqui. Supino, vamos lá, tá com 50 quilos no supino, tá? 100 quilos totais no supino, pra ficar fácil de entender. Se precisar fazer uma matemática, 100 quilos é fácil de fazer. Tá com 100 quilos no supino, você faz 3 séries com 6 repetições. Com tanto de intervalo, com 2 minutos de intervalo. Maravilha, com uma velocidade X, tentando sempre a concêntrica mais veloz possível, uma excêntrica controlada, mas é mais ou menos a mesma velocidade, assim, não tá um peso tão leve para você poder mudar e alterar a velocidade, como você bem entender. As repetições do final da série vão ficando mais lentas, porque a carga vai gerando fadiga e vai ficando difícil de fazer a repetição na máxima velocidade possível. E qual que é a grande questão aqui, cara? Você fez isso numa semana. Na semana que vem, ou enfim, no próximo treino que tiver supino, vamos dizer que você fez tudo certinho. E o seu corpo, ele super compensou. O seu corpo ele tá com mais capacidade, mais qualidade agora para poder executar aquilo. Ele tem mais um pouquinho de massa muscular, você tem um pouquinho mais de força, seja por via neural, seja por via de estímulo físico mesmo, de estímulo fisiológico. Enfim, você tá mais apto a pegar mais carga ou a progredir essa carga como um todo. Seja botar mais peso na barra, fazer repetições mais rápidas, uma repetição a mais, enfim. Se você não o faz, se você não progride, significa, olha, pegue essa sacada, meu velho. Significa que você tá treinando mais fraco do que da última vez. Seu treino tá mais fofo, sabe? Tá mais fofinho o seu treino. Tá mais fraco do que tava anteriormente. Por quê? Porque antes você fez o máximo que você conseguia. Hoje, se você fez a mesma coisa que você fez na última vez, sendo que você podia fazer mais, significa que você fez menos o percentual de o quão máximo você chegou perto do seu potencial. Entendeu? Entendeu o lance aqui, cara? Então, progredir carga é sua obrigação. E quando você progride, significa que teu treino está bem ajustado, as coisas estão avançando da forma como você busca. Se você não está conseguindo progredir, muito significa que você não está conseguindo exercer esses elementos de recuperação entre uma série e outra, entre um treino e outro, que teu treino não está bem estruturado para te permitir fazer esse avanço. Perfeito? Vamos lá então. O que isso significa no final das contas? Isso significa que também um treino sem controle não existe. E eu não me canso de falar isso para os meus alunos dentro do protocolo Shape Blindado, que é o meu programa de treinamento personalizado, que faz com que você construa um físico com muito mais força, muito mais massa muscular, muito mais energia e também muito mais testosterona. Se você quiser aplicar para uma das vagas do protocolo Shape Blindado, é só clicar no primeiro link da descrição. Eu não me canso de falar para a rapaziada que é o seguinte: temos que controlar e anotar e entender treino a treino. Por quê, cara? Por que é fundamental que você faça esse controle? Porque o que não é mensurado não pode ser gerenciado. Então, como é que você vai saber se você está conseguindo progredir nas coisas, se você não anota nada, se você não sabe o que você vai fazer, se cada dia chega na academia para fazer um negócio diferente, se você não tem nada estruturado? Cara, é claro, se você só quer brincar de ter resultado, isso funciona em algum grau, tá? Funciona, você chegar lá, fazer qualquer coisa, fazer as coisas da sua cabeça, não anotar nada, se você quer ter algum resultado, enfim, não vou nem dizer normal, vou dizer um resultado pífio ali, ok, maravilha. Direito seu também escolher o resultado que você quer ter. Agora, se você quer ter um resultado excelente, é fundamental que você
faça o traqueamento, você faça o rastreamento dessas variáveis todas. Que não são muitas também não, cara. Parece que eu tô falando variáveis todas, parece que eu tô falando aqui, você tem que sentar numa planilha e ficar planilhando. Não precisa, cara. Aqui, ó, o meu, tá longe agora o meu training log, né, meu log de treino, meu caderno de treino. Mas, cara, basicamente eu anoto ali o tempo total do treino, né? Então, quanto tempo, que hora que eu cheguei na academia, que hora que eu saí, exercício, repetição, série, a carga e, cara, só o tempo de descanso, mas geralmente eu faço intervalo autossugerido, então não tem muito o que anotar ali, tá certo? Só você seguir certinho, enfim, o que foi prescrito, ou pra mim mesmo eu faço, como eu falei, autossugerido, né? Então eu não preciso me preocupar muito com isso. E, cara, percepção de esforço, só isso que eu anoto. Depois de cada série, eu vou lá, anoto, fechou, acabou, já era, tá? No treino seguinte, quando eu vou fazer, repetir a mesma sequência de treino, eu olho ali, vejo como é que foi, o que eu fiz na anterior, como é que foi a percepção, tento balizar com o que tá hoje, e assim eu consigo entender se eu tô progredindo ou não. Também não é como se você precisasse virar um analista de dados aí, precisasse manjar pra caralho de planilha. Não, não precisa saber porra nenhuma. Eu faço um caderno manual mesmo. Você pode botar no teu celular, inclusive faz até mais sentido por ser mais prático, perfeito? Mas, cara, é fundamental que você tenha, então, esse foco na progressão das cargas. O quarto item, quarto pilar do nosso treinamento é o seguinte, cara. Intervalos longos de descanso. Por que longos entre aspas, cara? Porque normalizou-se também intervalos de descanso de 45 segundos, 30 segundos, essas loucuras todas aí. Intervalos de 1 minuto, como se isso fosse suficiente. Né? E, cara, é claro, tudo vai depender do esforço que você está fazendo e do exercício, enfim, da quantidade de repetições, da carga, vai dependendo de uma série de fatores. Mas o fato é que a gente vai preferir por intervalos de descanso de no mínimo 2 minutos, tá? 1 minuto e meio ainda tem algumas exceções que você pode encaixar. Mas, não, cara, assim, 2 minutos pra cima, tá? Preferencialmente 3 minutos a depender do exercício. Por quê? Porque lembra que eu falei que a gente quer manter a qualidade do trabalho, no treino todo? Não é pra gente cair de, de rendimento ao longo do treino. Não com uma. É claro, a gente vai cair o mínimo, porque a gente vai acumulando fadiga, né? Óbvio. Mas não é pra despencar. Não é pra você fazer uma série com uma carga e um número de repetições X, e na outra série você fazer com metade das repetições. Não é pra ser assim. Não é pra ser assim. Perfeito? Assim você não vai conseguir construir o que é essa junção entre estética e força. Um físico funcional de verdade, quando você constrói um físico estético, você precisa alinhar essas duas variáveis. E com isso, os intervalos longos de descanso, porque o nosso referencial aqui são 60 segundos, né? Então qualquer coisa maior do que isso vai ser longo. Isso significa que você vai esquecer esses descansos mais curtos, porque eles não permitem para você uma recuperação completa do sistema neural nem do sistema energético. Então, quando você faz esses intervalos michurucas, o que acontece? Você está perdendo performance. Quando você está perdendo performance, você perde a capacidade de progredir as cargas. Não só colocando mais peso na barra, mas como qualquer tipo de progressão que a gente conversou aqui. E aí, meu querido, aí fodeu. Aí acabou. Entendeu? Se você não respeita todas essas coisas, você só tá indo pra cumprir tabela na academia. E novamente, cara, se você quer ir lá só pra, enfim, só pra fingir que tá fazendo, pra ter um resultado mínimo ali, se você quiser fazer a sua vida, você pode fazer. Mas agora, se você tá buscando resultados de verdade, aí o buraco é mais embaixo. Entendeu? Aí você tem que entender muito mais o que você está fazendo. O próximo item da nossa lista aqui é o seguinte, cara. O volume. Tá? A gente vai trabalhar sempre com volume médio para baixo. Novamente, por que a gente está chamando de volume médio e baixo? Porque a gente tem a referência de que os caras fazem volumes altíssimos, tá? Então, o que é popularizado hoje aqui é o seguinte: porra, vai fazer 20, 30 séries por treino, 20, 30 séries por grupamento muscular por semana. E, cara, a grande questão é que é o seguinte: existe assim uma relação entre mais volume e mais hipertrofia, tá? Mas a gente tem que tentar entender, primeiro, da onde saem esses elementos, né? Da onde saem esses elementos. Como é que eu posso dizer, cara? Vamos lá. Em geral, a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Vamos explicar o contexto geral primeiro. A gente vai querer o seguinte aqui: de 12 a 15 séries válidas por treino. Tá bom? O que são séries válidas? São séries com a carga alvo do dia. Então não é aquecimento, não é uma série de rampagem para você chegar nessa carga ideal, entendeu? Não são essas séries intermediárias, não. São séries válidas. Então você tem que fazer 4 séries, 3 séries, 2 séries, 5 séries de um exercício específico, com a carga máxima, com a carga do dia em si que você vai executar. São só 5 séries. Se você usou 4 séries para chegar no aquecimento ali, não interessa. Aquelas 4 não vão contar só as 5 que você tinha que fazer, enfim, ou o número que você tinha que fazer. Então a gente vai pensar em 12 a 15 séries válidas por treino. Por quê? Porque pensando que a gente está manipulando uma relação entre cargas altas e repetições baixas, que faz com que a gente realmente entregue para o nosso corpo um nível de estresse elevado ali, mais controlado, mas o estresse que a gente quer buscar, a gente não vai conseguir manter mais do que isso aqui. Só se você quiser ficar 3 horas na academia, tá? O que eu também não recomendo em algum grau. Então,
Pra gente manter ali um treino de 1 hora e pouquinho, 1 hora e 15 ali, cara, de 12 a 15 séries válidas a gente já vai ter esse resultado que a gente busca, tá bom? Pra gente manter esse volume aqui. Porque senão você vai precisar de intervalos mais longos, vai precisar espaçar mais os estímulos, e aí você vai acabar tendo um treino bem mais longo. Se não, se você mantiver os estímulos ainda compactados, do jeito que a gente tá fazendo aqui, você vai acabar perdendo muita performance, aí vai ficar um volume lixo, assim, um junk volume muito grande ao final do treino, perfeito? Isso significa, então, que o excesso de volume será lixo, tá bom? Então, se você estava acostumado a fazer 25 séries por treino, o que é muito comum, cara. Se você for parar pra pensar, vamos ver um treino convencionalzão aí, ó. Treinozão de peito que a galera faz. Supino, primeiro exercício, depois supino inclinado, segundo exercício, depois um crucifixo é, com halteres do terceiro exercício, depois um crossover como quarto exercício, aí o cara ainda mete um voadorzinho para fechar a conta. Né? Cara, só aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5 exercícios. Cada um 4 séries, a galera faz 20 séries por treino. Só pra peito. Entendeu? Então, voltando até aquele assunto de por que, em geral, volumes maiores podem estar. Aliás, volumes maiores comumente estão relacionados com mais hipertrofia. Tá? Não necessariamente com mais força em algum grau, desde que a gente consiga entender bem a relação com os intervalos de descanso e com o estímulo, para que não exista um excesso de estímulo e isso acabe prejudicando a própria recuperação. Mas muito do que se entende também de mais volume pode surgir do fato que as pessoas por si só não conseguem entregar qualidade suficiente para que uma série extraia o máximo possível daquele resultado que ela poderia extrair, né? Seja porque as pessoas não conseguem, chegam muito longe, param muito longe da falha, ou porque elas não têm uma qualidade de execução adequada, seja porque elas não têm condicionamento específico para isso também, e aí, enfim, o condicionamento ele vai ter que ser treinado ao longo do tempo, né? Mas independente dessas variáveis, o que acontece é que o primeiro elemento que você tem que melhorar é a qualidade do esforço que você entrega. Depois, o volume, aí sim, observa-se uma relação maior entre mais volume e mais hipertrofia. Mas como a gente está focando aqui em hipertrofia e força, para que tudo isso caiba na sua rotina também, e você não vire escravo do treino, passa 3 horas na academia, a gente encontra um volume de 12 a 15 séries válidas por treino, com 4 treinos por semana, isso dá 60 séries válidas por semana, tá? Escolha ali bem o que você quer trabalhar. Você tem um bom arcabouço um bom arsenal para poder trabalhar e fazer essa construção tanto de massa muscular quanto de força, tá? O sexto item da nossa lista aqui, cara, são os seguintes, são os exercícios que a gente vai escolher. Então, a seleção de exercícios também é muito importante, porque, novamente, a gente vai ter de 12 a 15 séries válidas aqui por treino. Se você gastar, por exemplo, um estímulo que poderia ser um estímulo composto num estímulo isolado, se você, ao invés de escolher, por exemplo, um mergulho nas paralelas ou um supino inclinado com halteres ou um supino reto na barra por, cara, sei lá, um crucifixo na polia, você vai deixar de estimular algumas musculaturas que você poderia dar um estímulo periférico ali, um estímulo adjacente, e vai focalizar um trabalho muito específico numa musculatura pontual. Pode ser que isso não seja o caso. Na grande maioria das vezes não vai ser o caso. A gente vai querer trabalhar musculaturas mais completas, conjuntos de musculaturas mais completas, padrões de movimento que permitam que você trabalhe mais musculaturas ao mesmo tempo. E aí a gente faz o ajuste fino, a lapidação da estética em exercícios isolados, mas bem a lapidação, não a construção em cima do que são padrões de movimento já isolados, perfeito? Então a gente vai buscar por exercícios compostos que realcem a força, a forma e a função. O que significa isso? Força, capacidade de produção de força, tá certo? Quanto você é capaz de mover de carga, não só de carga em específico, porque a relação de carga ela depende também muito do que é o conforto articular para poder executar certas coisas. Por exemplo, você consegue dar um estímulo de peito muito mais focado em força, para a construção de muito mais força num supino do que num crucifixo. Por quê? Porque como o supino ele é um exercício com um arcabouço protetivo um pouco maior, porque ele trabalha mais musculaturas e mais articulações envolvidas no processo, ele tem uma técnica que lhe permite, de formas específicas, o que eu posso dizer, preservar a sua integridade, diferente de um crucifixo, onde você tem um trabalho isolado ali na articulação do ombro, para trabalhar o peitoral e tudo mais. Acaba que uma sobrecarga ali, uma carga excessiva, ou não vou nem dizer excessiva a palavra certa, mas muito peso, peso mesmo, peso, ali, faz com que você acabe sobrecarregando o ombro. Perfeito? Porque a dinâmica que vai acontecer ali, a dinâmica de torque que vai acontecer em cima do ombro, vai, em algum grau, acabar prejudicando quando você pensa, principalmente ali na no final da fase excêntrica, ali no começo da fase concêntrica, você está com tudo, com o maior braço de alavanca ali no crucifixo. Enfim, o fato é que a gente escolhendo exercícios compostos, a gente consegue priorizar o trabalho de força. Forma que eu digo aqui não é necessariamente a forma do movimento, né? Não é a execução do movimento.
Porque isso tem que estar sempre, assim, não vou dizer, a palavra não é perfeito, até porque não existe técnica perfeita. Ah, isso é um outro assunto que a gente pode entrar qualquer dia desse. Se você quiser que eu comente sobre isso, deixa aqui nos comentários. Mas o que existe, na verdade, é a mecânica mais favorável para a manipulação do nível ótimo de carga. Beleza? É isso que existe. Mas não existe técnica lesiva e técnica protetiva. Ou, enfim, o que existe são você encontrar padrões e desenvolver em cima desses padrões. Então pode ser que você a vida inteira tenha feito. Olha que coisa, pode ser que você a vida inteira tenha feito um exercício errado e você progrediu carga em cima dele com a técnica errada, vou botar errada entre aspas aqui, com a técnica considerada errada, e você nunca teve nenhuma lesão. E aí, se você ajustar essa técnica para a técnica correta, pode ser que você tenha uma lesão. Por quê? Porque os mecanismos que as como é que eu posso dizer? As articulações e os tendões e os ligamentos e os músculos envolvidos na ação que você estava acostumado a fazer já estavam calejados o suficiente, já estavam desenvolvidos o suficiente para poder aguentar essa sobrecarga que você estava fazendo, enquanto você, ao mudar a técnica para o que é considerado correto, por mais que ele tenha, por, por predição, assim, por predisposição, uma melhor relação entre quanto de força você consegue erguer, você não vai conseguir, de fato, performar tão bem. Por quê? Porque por mais que teoricamente ele fosse melhor, as musculaturas não foram fortalecidas, nem as articulações, nem os tendões, nem nada foi calejado o suficiente para você conseguir executar daquela forma. Então, talvez, pode ser que você se machuque fazendo da forma correta, mesmo depois de ter feito todo o tempo errado. Entre aspas, errado de novo. Enfim, você conseguiu entender o ponto, mas eu posso também me alongar. É um papo muito bom de ter. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso também, deixa aqui nos comentários, tá? E essa daqui eu tô falando sobre forma da escolha pontual dos exercícios para te entregar uma construção muscular que você quer, beleza? E aí, função, a gente está falando aqui justamente de você ter funcionalidade, você trabalhar com que são muitas vezes movimentos cotidianos e não necessariamente só um movimento que é construído e lapidado apenas na musculação, apenas na academia. Um movimento que biomecanicamente ele é mais favorecedor do desenvolvimento da musculatura, sendo que na verdade esse movimento para a vida real ele não existe direito, tá? Então aqui a gente quer construir força, forma e função ao mesmo tempo. Por quê? Porque, cara, isso quando se entrelaça, meu velho, quando isso se entrelaça, você constrói o que eu chamo de um corpo blindado. E por isso, você esqueça exercícios isoladores. Esquecer para sempre, Rodrigo, quer dizer que eu nunca mais vou poder fazer um exercício isolado na minha vida? Não, também não é assim. Mas a ideia é que você faça exercícios isolados para musculaturas que você quer lapidar. Então você já fez uma boa construção daquela musculatura específica, agora você quer lapidar. Você quer lapidar um negócio específico ali, quer botar mais volume num, sei lá, quero botar mais volume em ombro. E aí, pô, já cansei de fazer desenvolvimento, já tenho desenvolvimentos como parte fundamental dos meus movimentos de press, e, cara, mas eu quero um pouco mais de volume, quero volume na cabeça lateral. Ali, na cabeça lateral não, né, nos feixes, mais feixes, sei lá, 3, 4 e 5 do deltoide lateral. Né? Então, pô, eu quero melhorar um pouco mais a estética daquela região ali. Tá? Vamos olhar por esse lado. Então aí, beleza, colocar uma elevação lateral ali pode ser providencial, aí vai ser bom. Mas agora não fazer seu treino todo focado em elevação lateral, elevação frontal e crucifixo invertido, por exemplo. Aí vai trabalhar o ombro também, só que você vai perder a capacidade de funcionalidade daquilo, você vai perder a capacidade de produção de força da forma mais adequada possível. Tá? É sempre da forma mais adequada possível, porque tudo que eu tô falando aqui, se você quiser distorcer isso para qualquer forma, você consegue distorcer tudo e, enfim, adequar qualquer tipo de fala possível. Né? Mas o fato é que quando a gente fala de elementos otimizados, a gente tem que pensar também de forma otimizada para que todo o processo aconteça e você não precisa ficar horas dentro da academia. Perfeito? Então a seleção de exercícios compostos é excelente. Tá? E agora, meu querido, o que eu te recomendo? Se você quiser saber como fazer uma seleção ideal desses exercícios, e quais são os melhores exercícios para realmente construir um corpo blindado, eu recomendo que você veja este vídeo aqui que está aparecendo na sua tela, porque lá eu classifiquei os melhores e os piores exercícios para poder fazer a construção de um corpo blindado. Beleza, meu querido? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui e eu te vejo no próximo. Um abraço e até mais.